Que você esteja. Nós vamos cantar alguns hinos e vamos começar cantando o hino Inteiramente Fiel. Do Inário. Abre online.
estou, eu venho a ti, e tu minha alma limparás com teu amor, envolverás, ó Salvador, me achego a ti. Se ele não for o primeiro em meu e seu coração, não vai valer para nada. Então, que o Senhor seja o primeiro e único em nossas vidas. É o hino que nós iremos cantar, se ele não for o primeiro. No trono do viver, só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver, só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você, pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém. O diagnóstico de câncer é entendido por muita gente como uma sentença.
Por 2 vezes o Jimmy, meu esposo, me ungiu. A unção é para a cura. Você não quer viver? Aquilo foi tão marcante, porque viver era o que eu mais queria. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Prescrição. Total submissão. Eu estava sozinha quando recebi o resultado. Nessa hora, o chão caiu. Meu marido estava viajando e eu simplesmente não tinha com quem compartilhar aquele misto de dor, medo, preocupação. Aquele era um momento de entrega total. Eu submeti totalmente a Deus a minha vida, a minha doença, as minhas vontades, os meus sentimentos, os meus pensamentos, minha família, meu passado, meu futuro. Porque eu sabia que acontecesse o que acontecesse, Deus é bom e a sua vontade é boa. Mas eu sou humana e a primeira coisa que eu pensei quando recebi o diagnóstico foi: meu Deus, eu ainda tenho filhos pequenos, ainda tenho tanto que queria fazer como mãe por eles. O diagnóstico de câncer é entendido por muita gente como uma sentença. E de fato é uma doença traiçoeira, maligna e que pode nos levar à morte. Sou esposa de pastor, mãe de 4 filhos e na nossa casa a gente sempre procurou colocar em prática os princípios bíblicos e as orientações do espírito de profecia. A melhor prevenção para a doença já foi prescrita. São os remédios naturais. Temperança, ar puro, água pura, luz solar, descanso, alimentação saudável, prática regular de exercícios físicos e, acima de tudo, confiança em Deus. Fui submetida a algumas cirurgias e quando, após a cirurgia, o médico disse que eu precisaria de quimio e radioterapia, eu fiquei balançada. Eu devia decidir, faço ou não faço? Por mais que eu tivesse me entregado a Deus, vinham sussurros de dúvida. Por que estava acontecendo aquilo comigo? Deus estava cuidando de mim? Qual caminho eu devia seguir? Fomos para casa, oramos, conversamos com algumas pessoas e optamos pelo tratamento natural. Iria então 40 dias para tratamento em uma clínica natural. Eu estava numa encruzilhada, pois eu queria honrar o meu Deus, seguindo os conselhos de saúde que Ele nos deu. Mas eu também não queria ser teimosa, indo contra o tratamento convencional, pois eu sei que Deus também dá sabedoria para os homens. Minha médica, para a qual eu pude falar sobre a minha fé, aceitou e respeitou a minha decisão de seguir com o tratamento natural. Mas outro, que já tinha tido câncer, olhou para mim e disse: "Você não quer viver?" Aquilo foi tão marcante, porque viver era o que eu mais queria. Mas acima de tudo, eu queria poder testemunhar da fidelidade, do cuidado e do amor de Deus. Por 2 vezes o Jimmy, meu esposo, me ungiu. A unção é para a cura, mas também para o descanso. No meu caso, a cura veio, mas nem sempre é assim. E se Deus decidisse que era hora de descansar, eu estava em paz. Hoje estou livre do câncer. Mas e se o tratamento não tivesse dado certo? E se a doença tivesse voltado? Durante todo esse processo, eu aprendi que eu não devo seguir as orientações de Deus em troca de saúde ou qualquer outro benefício. Mas eu devo obedecer a Deus, porque Ele é o meu Criador e o resultado está nas mãos dEle. Obedecer a Deus é confiar em sua fidelidade, em sua bondade, em seu amor, mesmo que a cura não venha. A mensagem bíblica sobre saúde e restauração é linda, é preciosa. Deus quer restaurar a nossa vida, Deus quer purificar a nossa igreja, Deus quer aliviar o sofrimento da humanidade. Nós adoramos um Deus bondoso, provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Olá, crianças! Bem-vindos ao canal do Betinho! Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Bom dia, bom dia, bom dia! Feliz sábado, crianças! Oi, Betinho! Oi, tio Pedro! Oi, crianças! Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje! Muito bem, Betinho! Acredito que as crianças já estão aqui bem quietinhas e já podemos começar a nossa história. O título da história deste sábado é Verde. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 3, versículo 3. E lá diz o seguinte: Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Em nossa história de hoje, iremos observar tudo o que existe ao nosso redor na cor verde. A grama, as folhas e as plantas estão sempre renascendo. Da mesma forma, por meio da nossa inteligência e memória, podemos nos lembrar de que também precisamos nascer de novo e permitir que Jesus transforme nossa vida. Como podemos fazer isso? Trocando os maus costumes por bons costumes, a desobediência pela obediência e a mentira pela verdade. Existem muitos tipos de nascimento: nascimento de pessoas, nascimento da grama, dos passarinhos, das flores, peixes, dos animais. E quando você percebe que algo está nascendo, você percebe também que algum milagre de Deus está acontecendo. De dentro de um ovo pode surgir um passarinho. De uma semente pode nascer uma árvore com folhas, flores e frutos. Da barriga de algumas espécies podem nascer os bebês, os cachorros, os gatinhos, bezerros, ovelhas e muitos outros animais. Sabe, certo dia Jesus, numa conversa com um homem chamado Nicodemos, disse que ninguém poderá entrar no céu se não nascer de novo. Ai, Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? Ah, mas é claro que não poderá entrar de novo na barriga da sua mãe e renascer. Mas Jesus quis dizer que quando as pessoas obedecem a seus mandamentos, se arrependem de seus pecados, corrigem seus erros e fazem o bem aos outros, elas estão nascendo do Espírito. Hoje, você também pode começar a nascer de novo do Espírito, assim como Jesus ensinou. Seja bom, não brigue com os amigos, respeite os seus pais, converse diariamente com Jesus através da oração e também da leitura da Bíblia. Fale de Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem. Obedeça à vontade de Deus e se arrependa e peça perdão pelas coisas que você faz de errado. E então, quando você crescer e tiver nascido do Espírito de Deus, poderá escolher reafirmar essa decisão ao lado dele, por meio do batismo nas águas. Até o verde do novo nascimento de uma planta em tudo mostra o amor de Deus. Então agora eu quero fazer a pergunta para recapitularmos a história. Todas as vezes que olharmos para o verde de uma planta, do que vamos lembrar? Muito bem! Isso mesmo! Jesus pode transformar a sua vida para renascer em amor a Ele. Gostaram da história de hoje? Que legal! Então agora nós vamos terminar com uma oração. Feche seus olhos. Querido Papai do Céu, muito obrigado pela história de hoje. Hoje nós aprendemos que o verde nos lembra um novo nascimento em Jesus, no Espírito Santo. Sabe, Senhor, quando eu ficar um pouco mais velho, eu quero me batizar nas águas também. Por isso, eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor transforme o meu coração desde já, para ser uma boa criança,
obediente aos pais e aos meus professores também. Todas essas bênçãos eu te peço e as agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar. Nós vamos nos colocar nesse momento em pé e vamos cantar o hino Sou de Jesus. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Nós nos dois irei servir, há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres desse mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Nós vamos nesse momento nos colocar de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Santo querido Pai que está nos altos dos céus, gratos somos a Ti, Senhor, pela oportunidade que nós temos de juntos Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Juntos, Senhor, estamos aqui reconhecendo que somos pecadores, necessitamos da Tua presença, da Tua graça. Queremos, Pai, que o Senhor nos alcance onde quer que nós estejamos.
aos nossos que estão em casa ou em algum lugar nesse momento assistindo, que o Senhor possa visitar. Eu não sei se está em um hospital, em um lugar onde está ajudando o outro, mas está assistindo. Por isso, Senhor, nós clamamos as mesmas bênçãos que nós aqui recebemos para eles também. Senhor, o teu servo, o nosso irmão Cleverson, vai pregar aqui à frente, falar da tua mensagem, da tua palavra. Que ele venha aqui, Senhor, segundo a tua vontade, a tua misericórdia. Que as palavras que saiam da boca dele venham do teu trono de graça. E que possa, Senhor, alcançar não só a nós que estaremos ouvindo, mas a ele que está aqui pregando também. Conduz a nossa vida em tuas mãos, tendo a certeza de que um amanhã para nós será muito melhor. Mas não melhor porque nós teremos algo que nós queremos aqui nessa terra, mas será melhor porque a tua breve volta nos dará a oportunidade de vivermos ao teu lado. Nos abençoe e nos dê um sábado feliz contigo. Em nome de Jesus. Amém. Me
verdade chorou. Foi o nosso pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Morto foi Jesus, morreu pra me salvar. Sem cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Ele se entregou sem nada merecer. Açoitado foi, não desistiu de morrer. Sua graça nos salvou, tua graça nos basta, Senhor. Obrigado. Amor assim jamais existirá. Foi tão incrível. Deus no meu lugar. Amém. Bom dia, feliz sábado, que alegria poder estar aqui com vocês. Bom, eu me chamo Clever, sou estudante de teologia, mas não do Brasil, mas eu sou brasileiro, fique tranquilo. Eu estudo na Bolívia, só que eu estou passando por um processo de transferência. Vou estudar aqui no NASP. Então, durante esse tempo estaremos juntos, tá? Durante 3 meses. Gostaria de conhecer a todos, conversar com todos vocês, vai ser uma alegria poder visitá-los, orar com vocês. Antes de nós abrirmos a palavra, eu gostaria de dar um anúncio aqui bem rápido. Daqui a pouco vocês vão receber esse folhetinho aqui. É um lançamento de um projeto, tá? Que é Conectando Amigos. Aqui, vocês vão receber, vocês vão receber esse marca-página, pode entregar se quiser, não há problema algum. Vocês vão receber marca-página e esse folderzinho aqui com todas as informações, tá? Se eu não me engano, não sei se vocês estão sabendo, mas na parte da tarde nós vamos ter um encontro distrital, tá? Vamos estar todas as igrejas juntos, eu imagino que vai ser falado às 3 horas da tarde, e aí vai ser explicado com mais detalhes, tá? Aqui, você vai colocar 5 nomes de pessoas que você vai orar, tá? Durante esse tempo, você vai orar por 5 amigos. Só que eu vou precisar da sua ajuda também nesse momento. Claro, se você aceitar esse desafio junto comigo. Nesse marca-página que você vai receber, aqui embaixo é um compromisso que você vai fazer. Esse compromisso você vai colocar o seu nome e o seu telefone, tá bom? Eu vou entrar em contato com você
para a gente poder orar junto por essas pessoas e, se possível, visitarmos também essas pessoas. Ficou claro? Alguma dúvida? Deu para entender? Esse daqui, você vai destacar, ele destaca, você vai me entregar essa partezinha de baixo, tá bom? Essa parte de baixo aqui, que vai botar o seu nome e o seu contato, e eu vou entrar em contato com você. Mas, para você não esquecer, você coloca na sua Bíblia, porque toda vez que você abrir a sua Bíblia para poder estudar, você vai ver o nome dessa pessoa e vai orar por ela. Se você não tem o costume de estudar a Bíblia, aí você vai ter que arrumar um jeitinho, tá bom? Bom, o anúncio está dado, o recado está dado. Vamos para a palavra agora. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu te convido mais uma vez a fechar os seus olhos para que possamos orar. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na sua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesse momento, Senhor, nós vamos estudar a sua santa palavra, que teu Santo Espírito venha nos ajudar a compreender. Que não seja eu, Senhor, mas sim seu Santo Espírito. É o que eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis 18, 21. Amém? Para alguns, amém. Outros ainda não. Misericórdia para alguns? Dá tempo, dá tempo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Amém? Ainda? Deu certo, né? Vamos juntos. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Irmãos, esse texto ele não começa com fogo caindo do céu. Ele começa com uma pergunta. Porque Deus ele nunca força a decisão. Deus chama. E aqui é o diferencial de Deus para qualquer outra coisa. Porque Deus ele sempre está chamando. Ele nunca invade, ele nunca força a barra. Ele chama. E Elias aqui, ele não está falando com um povo pagão. Ele não está falando com ateus. Elias, ele está falando com o povo da aliança. Percebeu isso? Aqui é gente que sabia orar, é gente que sabia cantar, sabia histórias, sabia os mandamentos, mas estava dividido por dentro. Mas eles queriam o livramento, buscavam a Deus por livramento, mas eles viviam para o prazer de Baal. E era o povo escolhido de Deus. Era o povo que estava passando tudo na presença de Deus. Só que eles viviam com o seu coração dividido. E Elias, nesse momento, faz uma pergunta e o texto aqui apresenta algo que é terrível. O texto diz que o povo nada lhe respondeu. O silêncio aqui é algo pesado. Não é ignorância, é a consciência. E hoje essa pergunta, ela não ecoa no Monte Carmelo. Ela ecoa aqui, em nossa realidade, em nosso tempo. Muitas das vezes, quando Deus, o Espírito Santo, está trabalhando em nosso coração, a nossa resposta, muitas das vezes, é o silêncio para Deus. E isso é algo muito perigoso. Se nós analisarmos todo o contexto vivenciado aqui, ela cai justamente no seu coração. A pergunta não seria que você acredita em Deus? Essa não seria a pergunta. Mas a pergunta seria, até quando você vai adiar a entrega? E isso muitas vezes ecoa em nosso coração. E muitas das vezes nossos pensamentos ficam divididos. Porque é muito fácil dizer que ama a Deus,
É muito fácil dizer que eu estudo a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, eu canto, eu adoro, eu faço tudo isso, mas na hora de tomar uma decisão, nosso coração está dividido. Às vezes, quando Deus está chamando, o silêncio invade o nosso coração. E esse é o perigo por trás de tudo isso. O primeiro ponto que nós vamos encontrar também aqui e entender que nós fomos chamados por Deus, mas isso não substitui a entrega. E nós vamos analisar algo interessante, porque Israel ele tinha história com Deus, mas a história não salva. O que salva é o relacionamento, a intimidade. E sabe de uma coisa? Meia hora de culto não garante a salvação de ninguém. Dizer que ama a Jesus num sábado e no domingo está vivendo como normal, uma vida comum, não salva ninguém. Mas o relacionamento diário com Deus, a busca pelo Espírito Santo, isso sim te leva para um caminho de salvação. Isso é fundamental na vida do cristão. Eles tinham um altar, eles tinham culto, eles tinham tradição, mas o coração do povo de Israel ele estava dividido. Deus ele nunca pediu a metade do coração. Deus ele nunca aceitou uma fidelidade parcial. Deus ele quer o nosso coração por completo. Você pode ter sido criado na igreja, você pode conhecer a verdade, você pode guardar o sábado, mas ainda assim, se você estiver dividido, você já escolheu o seu lado. Porque existem muitas pessoas que dizem amar a Deus, que dizem servir, que dizem ser intenso, mas na hora de tomar uma decisão, agora não me sinto preparado. Começa a colocar um monte de desculpas. E esse é o grande problema. Abra sua Bíblia agora, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Nós vamos encontrar aqui a história do jovem rico. Marcos, capítulo 10, versículo 17. E aqui nós vemos que é possível chegar correndo até Jesus e ainda assim não se entregar. O jovem rico, ele tinha moral, mas isso não definia nada sobre ele. Não era suficiente ter moral. Marcos capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Este homem, ele não encontrou Jesus por acaso. Ele correu, se ajoelhou, ele chamou Jesus de bom mestre, e justamente esse jovem tinha tudo que uma religião gostaria que um jovem tivesse. Nós vemos aqui que ele era um jovem promissor, ele era rico, ele tinha moral, era disciplinado, guardava os mandamentos, não lhe faltava nada. Era um jovem que toda a igreja gostaria de ter. Só que algo chama a atenção aqui. Faltava uma coisa: a entrega total. E é justamente aonde Jesus toca. Porque quando nós pensamos que já estamos bem, já estamos assim, top, só que parece que falta algo. E Jesus é justamente aí que toca, que faz a gente balançar um pouco. O confronto aqui, ele nasce do amor,
Jesus toca exatamente aonde o coração dele estava preso. Não porque o dinheiro era pecado, mas porque o dinheiro era o Senhor dele. E aí estava o problema deste jovem. A Bíblia vai dizer que aqui, nesse momento, ele saiu triste. Ele não saiu revoltado, ele saiu triste. Porque quem não se entrega vive triste, mesmo estando próximo de Deus. Quando a entrega não é total, ainda assim há uma tristeza escondida em nosso peito. Quando nós entregamos nossa vida verdadeiramente a Deus, a vida do cristão ela é diferente. Você pode notar isso. E algo que me chamou a atenção quando eu cheguei aqui nessa cidade é que eu percebi que todo mundo aqui é muito educado, está todo mundo muito feliz. Enquanto eu caminhava pela rua, cumprimentava as pessoas, todo mundo, oi, bom dia, boa tarde, sempre muito feliz, sempre muito educado. Eu tentando conversar com as pessoas, elas eram educadas comigo, mas dizendo não ao mesmo tempo. Elas sabiam dizer não de forma muito educada. E eu moro no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro o povo ele é diferenciado, né? O povo é muito diferenciado. Mas quando eu cheguei aqui, uma paz, uma educação, todo mundo me cumprimentando como se já fosse íntimo, né? Isso é muito legal, diferente. Só que quando se é cristão verdadeiramente, o cristão ele sempre está feliz, porque entende a promessa de Jesus na vida. Entende o que Jesus preparou para nós é muito maior do que as coisas desse mundo. Então, se você perceber alguém que está meio triste, meio cabisbaixo, já sabe que ele precisa um pouco mais de Jesus na vida dele. Então, se você se sente assim, meio triste, meio desanimado, te convido a experimentar o poder de Deus na sua vida. Porque essa é a maior felicidade que esse mundo não pode dar para nós. E é exatamente o que passou com esse jovem. Ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Lhe faltava Jesus na vida dele. Por isso ele somente se entristeceu, porque ele não estava disposto a abrir mão daquilo que ele tinha para seguir a Jesus. Eu não sei se você já passou por essa situação alguma vez. Está disposto de abrir mão daquilo, ou seja, um trabalho, uma amizade, alguma coisa, para poder seguir a Jesus. E às vezes tomar decisões como essa custa na nossa vida. Custa. Porque às vezes renunciar a algo que nós já estamos acostumados, já estamos acomodados, é muito difícil. Mas o que Deus preparou é muito maior do que as coisas desse mundo. Vamos para o terceiro ponto aqui. Agora abra sua Bíblia no livro de Atos. E aqui nós vamos ver uma das maiores armadilhas espirituais. Atos capítulo 24. Versículo 24. E essa é uma das armadilhas mais perigosas, é o famoso depois. Atos 24, versículo 24 e 25. Passando alguns dias, vindo Félix com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dizendo ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por que agora podes retirar-te? Quando eu tiver vaga, chamar-te-ei. Félix, ele não rejeitou a mensagem aqui. Ele sentiu medo. Félix entendeu, porém ele sentiu medo. Ele disse, depois. Depois. O medo de entender a verdade faz a gente perder oportunidades incríveis. E é exatamente isso que passou. O problema de Félix não foi o pecado aqui. Foi adiar o arrependimento. E muitas vezes quando Jesus, o Espírito Santo, toca a porta do nosso coração, e entendendo que o Espírito Santo está incomodando para que a gente possa se arrepender de nossos pecados, nós adiamos isso. E sabe, ao longo do tempo em que eu saía para fazer o trabalho missionário, para fazer evangelismo, eu me deparava com pessoas com essa mesma situação de Félix.
Dávamos os estudos bíblicos e chegava no momento de tomar uma decisão. E a pergunta era feita: você aceita Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador e deseja se batizar nas águas? Olha, Clever, eu não estou preparado. Deixa para depois. Depois. E esse depois que é o mais perigoso. Me permita contar uma história. Eu estava em uma outra igreja, fazendo uma visita. Fiquei lá por 3 meses também. E aí eu conheci um senhor que já frequentava a igreja há muitos anos. Há muitos anos ele frequentava essa igreja. E eu fui fazer uma visita à sua casa. E aí conversamos um pouquinho. E eu lhe perguntei, mas por que o senhor ainda não tomou uma decisão de se batizar? Sendo que o senhor já está há muitos anos nessa igreja, mais de 10 anos. E a resposta dele foi interessante. Ainda não estou preparado. 10 anos dentro da igreja e não está preparado. Fica uma lição para nós, né? O que é estar preparado para seguir a Jesus? E aí, nós começamos a conversar. Quase todos os dias, eu visitava a sua casa para orar por ele. Orava por ele e fazia o famoso apelo, né? Vamos, entrega a Jesus, ainda dá tempo. Se prepara porque Jesus está voltando. E nada, ele fala, não estou pronto, não estou preparado. 10 anos na igreja. E foi numa sexta-feira, fui visitá-lo mais uma vez e falei, olha, amanhã vai ser o seu batismo. Não estou preparado. Amanhã vai ser o seu batismo. Deus me trouxe até aqui para dizer que amanhã vai ser o seu batismo e você está preparado sim. Já sabe da Bíblia, já guarda os mandamentos, já segue a igreja direitinho, está até estudando a lição da escola sabatina, mas eu não estou preparado, disse ele. E aí, no sábado, nós preparamos tudo, com fé, preparamos tudo. Enchemos o tanque, a água aquecida, tudo preparado. Foi aí que a gente recebe uma notícia. No grupo da igreja, o senhor, ele havia infartado. 10 anos para tomar uma decisão e no último instante ele infarta e vai às pressas para o hospital. Detalhe, ele já tinha muitos problemas de saúde. Ele disse que ele dirigia, mas ele não enxergava quase nada. 70% da sua vista, nada. E às vezes ele contava para mim que ele às vezes estava tomando o cafezinho dele e a mão dele paralisava. E aí a xícara caía no chão. Eu falava, cuidado com isso, hein? Vai cuidar da sua saúde. Não, tá bem. Tá tudo tranquilo. Vai dar certo, estou fazendo acompanhamento, vai cuidar da sua saúde, porque isso não é normal. E ele dirigia ainda por cima. Imagina um homem desse dirigindo, né? Só que aí, no sábado à tarde, houve mais complicações. Aí o pastor distrital foi fazer uma visita para ele. Foi bem difícil e burocrático entrar no hospital para fazer a visita. Só que aí, basicamente, já era tarde demais. Esse senhor já não estava mais falando. Então, como ele ia responder se aceitaria a Jesus ou não? Estava em coma. E aí nós temos uma lição. Não podemos deixar para depois aquilo que Deus nos pediu para que seja feito agora. Por isso a palavra de Deus, ela traz para nós dizendo, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E às vezes o coração duro nos distancia de Deus. A resposta do deixa para depois prejudica a nossa decisão com Deus. Mas quando nós não tomamos a decisão, quando o silêncio invade o nosso coração, já escolhemos o destino. Não existe o cristão estar em cima do muro, porque o muro não pertence a Deus. Deus, ele não constrói muros, Deus abre portas. E quando nós estamos em cima do muro, a decisão já foi tomada. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei se você está em cima do muro ou não, mas há uma decisão. Não deixe para depois. A decisão a Deus, ela não pode ser adiada. Ela precisa ser imediata. Porque o que ele fez, ele não adiou, ele confirmou na cruz. Foi a maior declaração de amor já vista na cruz. Era para ser você.
Era para nós estarmos nesse lugar. Mas ele pagou o preço. Vamos ao quarto ponto agora. Juízes. O livro de Juízes é interessante porque apresenta para nós Juízes capítulo 16. Uma história também muito conhecida de Sansão. Juízes, bem no comecinho da Bíblia, Juízes 16, versículo 20. Diz o seguinte: E disse ela aos filisteus: Vem sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão, ele foi escolhido antes de nascer. Ele foi separado, ele foi ungido, foi capacitado. E aí, ele achou que sempre tinha mais uma chance. Ele sempre achou que tinha mais uma oportunidade. Só que, como vemos aqui, o texto ele foi claro em dizer, o texto ele diz que Sansão ele perdeu a força primeiro, quer dizer, ele não perdeu a força primeiro, mas diz que ele perdeu a presença. Não é porque você se sente forte na igreja que está com Deus. Às vezes as pessoas pensam, não, eu estou bem. Assim como Sansão, confiante. Só que como vemos no texto aqui, a presença de Deus já havia se retirado. Imagine só, pensar que está com Deus, mas Deus já se retirou. Isso é perigoso. Obrigado. E esse é o maior perigo espiritual que nós encontramos aqui. O maior. A falta de comunhão na vida do cristão é muito perigosa. E hoje, na era que estamos vivendo, quase ninguém lê a Bíblia. Quase ninguém estuda nada. Só que eu quero te dizer um segredo bom para que você tenha costume de ler a Bíblia pelas manhãs. Esse segredo, se quiser anotar, anota. Você vai pegar a sua Bíblia, aquela que você não está acostumado a ler, vai pegar o seu celular, vai botar o despertador no celular, bem cedo, vai colocar dentro da sua Bíblia, vai fechar e vai colocar debaixo da cama. Aí está o segredo. E você vai dormir. Quando o seu celular tocar, você vai ter que abaixar para poder pegar a Bíblia, vai estar de joelho e já começa orando, né? Porque já não tem mais desculpa. E aí, vai ter que abrir a Bíblia para pegar o celular, já estuda. Está tudo certo. O segredo para ler a Bíblia é esse. Vai orar e vai ler a Bíblia. Não falha. E faça isso todos os dias, até você pegar o hábito disso e não precisar mais. Então, sempre busque a comunhão de Deus em todo o tempo. Não seja como Sansão. Não confie na sua própria força. Não ache que só porque você está vindo ao culto todos os dias que você é o cara ou é o fortão. Busque sempre a presença de Deus. Porque isso é fundamental na vida do cristão. Na caminhada do cristão, se você não tem intimidade com Deus, você não ganha. Você fracassa. Assim como Sansão. Vamos mais um texto? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 17. Diz o seguinte: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele caiu em si. Ele voltou, ele estava quebrado. Ele não fez discurso bonito, ele não saiu se justificando, ele simplesmente
voltou. E a Bíblia vai dizer que o pai correu para abraçá-lo. E é exatamente isso que Jesus faz. Quando nós estamos dispostos a voltar, o pai também vem ao nosso encontro. E isso é maravilhoso. Isso é algo que nós podemos confiar. Deus, ele ainda corre ao seu e ao meu encontro. Então não podemos dar desculpas. Não podemos dar desculpas para ir aos braços de Jesus. Porque é muito triste quando pessoas inventam desculpas, sabemos que a desculpa não tem sentido algum, para não ir até Jesus. Mesmo sabendo de tudo o que Jesus fez, ainda assim existem pessoas dando desculpas. É interessante que quando pessoas dão desculpas, as desculpas não colam. Não colam. É interessante que tem gente que diz assim, eu só me batizo se for num rio, no mesmo rio que Jesus batizou. Eu só batizo se for na praia. Aí na cidade da pessoa não tem nem praia nem rio. Aí a pessoa viu o rio 2 vezes, a praia viu 1 vez só, e já quer na praia. Imagina só se Jesus pudesse escolher, não, eu não quero morrer desse jeito aqui não. Eu quero morrer, mas não quero que seja de cruz, não quero que seja assim. Queridos, o que Jesus fez na cruz não foi uma escolha dele. Foi a morte mais severa, a morte mais bizarra de todas. Foi porque ele te ama. Então para de dar desculpa para poder seguir a Jesus. Não inventa coisa. Porque quando o ato do batismo nas águas é algo simbólico, mas o que perdoa, o que vai remir os seus pecados é o sangue de Cristo. Não vai ser uma praia mais bonita com as águas azuis que vai te purificar. Até porque Naamã teve que mergulhar 7 vezes num rio que nem era tão bom assim, né? E aí ele foi purificado. Então não pense que para ir até Jesus você tem que escolher o jeitinho mais bonito, tem que ter um arco-íris assim, tem que estar desse jeito aqui, tem que estar assado. Não. Jesus, ele não quer ajustar a sua vida. Ele quer ter um trono no seu coração. E a pergunta que eu faço é: o que está no seu coração? Quem está habitando no seu coração? Porque em nosso coração só há espaço para um. Ou é Deus, ou você sabe quem. E sabe, Lucas capítulo 9, e é o último texto que eu vou ler. Lucas 9, versículo 23. Diz o seguinte: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele não chamou você para melhorar um pouco. Jesus chamou você porque ele quer te salvar. Não podemos adiar ao convite que o Mestre fez a nós. E se ainda há alguma dúvida no seu coração, e se há ainda indecisões, saiba que a maior certeza foi paga na cruz. Por mim e por você. Às vezes nós inventamos tantas coisas para não nos aproximarmos de Cristo. Talvez hoje não esteja falando com a igreja em geral, mas sim com você. Você ainda que não tomou uma decisão, você ainda que está com dúvidas do que quer seguir ou como quer se entregar, está colocando empecilhos para não ir de uma vez, é com você que Deus está falando. Nós precisamos buscar a Deus enquanto nós podemos encontrá-lo e invocar o seu nome, porque quando nós vamos até Ele,
Ele é que vai trazer solução para todos os nossos problemas. Não pense que você precisa, eu preciso sentir primeiro para poder ir até Jesus. Jesus não é só um sentimento, Jesus é uma verdade. Não pense que primeiro você tem que sentir alguma coisa para ir até Ele. E se nós percebermos todas as histórias da Bíblia, as pessoas tinham problemas. E aquelas que decidiram por si mesmas não resolveram nada. Mas aquelas que estavam doentes, fisicamente, espiritualmente, foram até Jesus. E Jesus deu a cura a elas. Não pense que por você mesmo a cura virá. Porque não virá. A solução para todos os nossos problemas é Jesus. Não fique em 2 caminhos. Só existe um. O livro de Deuteronômio, ele fala a respeito disso. Eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Jesus, ele dá a oportunidade para nós escolhermos a vida. E quem é a vida? Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E sabe, e se nós negarmos a Jesus, estamos negando também ao Pai. Estamos negando tudo aquilo que Ele fez na cruz. A troco de quê? O que nós estamos fazendo todos os dias? A quem nós estamos buscando todos os dias? E o texto mais uma vez diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. O chamado de Cristo não é para amanhã, é para agora. É a realidade do agora. E se você ainda precisa tomar alguma decisão, e se você precisa ainda se consertar com Cristo, se conserta. Porque nós não sabemos o dia ou a hora. Mas uma certeza nós temos: Ele virá. Você aceitando ou não, Ele virá. Você pregando ou não pregando, Ele virá. Mas o mais lindo disso tudo será você ao lado dele também. Portanto, não rejeite o convite do Mestre. Tenha a oportunidade de estar ao lado dele. Quero convidar você a colocar-se de pé, para que juntos nós possamos louvar a esse Deus, tomando uma decisão de estar ao lado dele. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos
duas coisas para você, muito importantes. A primeira é que Jesus te ama. E a segunda é que o céu não será o mesmo se você não estiver lá. Então não ouse faltar ao céu. Feche seus olhos. Senhor Deus, não temos mais argumentos, não temos mais desculpas, só temos um coração cansado de fugir, ó Pai. Nós ouvimos a Tua voz, nós sentimos o Teu Espírito. Quebra tudo que precisa ser quebrado, Senhor. Arranca o pecado que estamos protegendo. Restaura o coração que se afastou, ó Pai. Não queremos sair daqui apenas emocionados. Queremos sair transformados, ó Pai. Hoje nós nos rendemos. Hoje nós voltamos. Hoje nós escolhemos o Senhor. Nós queremos estar lado a lado de Ti, Senhor. E em Seu nome te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida.